compartilhar com você uma palavra que encontra-se no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, os versículos 1 a 4, que diz assim: Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Vejam que na Bíblia, o livro do profeta Malaquias está encostado ao livro de Mateus. Mas na história há um período de 450 anos. Mas o que Deus revelou por meio do profeta Malaquias se cumpriu conforme o relato de Mateus e também dos outros evangelistas. Na profecia de Malaquias aparecem duas pessoas. Ele fala da vinda do Senhor e fala também de um mensageiro que viria antes do Senhor e iria preparar o caminho para o Senhor. Hoje sabemos que o Senhor veio, está relatado lá em Mateus, também em Marcos e Lucas. E sabemos que o mensageiro foi João Batista. Conhecemos sua história, conhecemos sua mensagem, conhecemos a importância de João Batista e o mais incrível, nós sabemos que até os detalhes proféticos se cumpriram. A profecia não apenas diz que um mensageiro viria, mas diz inclusive o que ele iria fazer e o que ele iria pregar. Fala acerca da mensagem de João Batista, que seria uma mensagem que iria refinar, que iria purificar, que iria convocar as pessoas ao arrependimento, à transformação. E assim aconteceu. Ou seja, e se tratando de agir de Deus, nada é por acaso e nada é feito às pressas. A vinda do Messias, como também a vinda de João Batista e outras coisas que aconteceram e que foram reveladas por Deus antes de acontecer, nos mostra isso. Deus já sabia disso tudo muito tempo antes e certamente Ele agiu, inspirou pessoas para que pudessem acontecer da forma como Ele anunciou, revelou por meio dos profetas. João Batista não surgiu por acaso na história, ele não foi um acidente de percurso e não é um mero detalhe que pode ser descartado. Ele foi a pessoa certa, no lugar certo, no tempo certo e com a mensagem certa. E ele fez parte do plano de Deus. Da mesma forma, cada pessoa, cada momento, cada lugar é um elemento importante, conhecido por Deus e usado por Ele para completar a sua obra, o seu plano. Deus tem um plano para o mundo. O mundo não está por acaso e não está à mercê do ser humano. Deus continua no controle da coisa, Ele tem um plano, e esse plano ele já foi revelado por Deus em Jesus, um plano de salvação, de redenção, de transformação. E assim cada pessoa então é importante nesse processo. Cada coisa, cada lugar é um elemento importante. Não significa que nós somos marionetes de Deus e que tudo acontece, que tudo que nos acontece ou que nós fazemos é vontade de Deus. Quem dera fosse assim, certamente nós não nos meteríamos em enrascada, certamente nós não faríamos bobagem, certamente nós não cometeríamos erro. Então não significa que tudo o que acontece nos mínimos detalhes é Deus que está ali manobrando,
Mas Deus, sabendo de tudo, Deus conhecendo tudo, inclusive conhecendo as nossas decisões erradas, equivocadas, Deus pode nos inspirar e inspirar pessoas, e inserir elementos na história que ajudarão a concretização do seu plano. Obviamente que há coisas difíceis de serem compreendidas e até aceitas por nós, mas é como num quebra-cabeça. Às vezes achamos que uma determinada peça está faltando ou que ela não se encaixa em lugar nenhum. Mas ao final descobrimos que ela é fundamental para completar a imagem. Se você já completou, já montou um quebra-cabeça, você sabe muito bem do que eu estou falando. Às vezes tem aquela pecinha ali que fica então até meio de lado assim, mas no final então a gente consegue encaixá-la. E assim também é com as coisas de Deus, né? Com os elementos que Deus insere e com as pessoas que Ele inspira para que ajudam a conduzir a história para essa finalização, para essa concretização do plano de Deus. João Batista é uma dessas peças meio malucas, cuja vida e testemunho e mensagem prepararam o ambiente para Jesus, prepararam o caminho para Jesus e conduziram a história para que Jesus assumisse então a sua tarefa. Portanto, nada escapa aos olhos de Deus e ao conhecimento de Deus, e nada nem ninguém impedirá Deus de completar a história, de concluir o seu plano. Embora Satanás venha tentando isto há milhares de anos e o ser humano às vezes não colabora, Deus é Deus e fará o que Ele disse que faria. Deus fez o que anunciou por meio dos anjos, Deus fez o que anunciou por meio dos profetas, e Ele fará o que anunciou por meio de Jesus Cristo. O que Deus fala, Ele faz. Confie e siga adiante. Deixe-se também ser usado e inspirado por Deus nesse grande plano que Ele tem para todos nós. Que assim seja. Amém.